Meu nome é Alan Gomes e eu estou aqui para apresentar o curso Teoria Musical em DVD pela EDOM. Ligaduras. Existem vários tipos de ligaduras, mas eu vou falar aqui apenas dos principais tipos. O primeiro tipo de ligadura se chama ligadura de prolongamento. Qual a função dele? Bom, a função da ligadura de prolongamento é unir notas iguais, ou seja, vai unir o tempo dessas notas, tá bom? Então, por exemplo, no compasso 4x4, se eu escrever isso aqui, pronto. Então, eu tenho aqui um compasso 4x4, um compasso quaternário, e aqui eu tenho um tempo, 2, e tem uma ligadura de prolongamento que está ligando um sol a um sol. Então ele sempre liga notas iguais, sol para sol, dó para dó, ré para ré, assim por diante. Tá ok? Então, sempre notas iguais e está unindo o tempo dessa nota com o tempo dessa. Ou seja, você não vai tocar duas notas de dois tempos. Você vai tocar uma de 4. Toca um aqui e segura para cá. E só solta aqui nessa pausa. Tá ok? Então aqui seria 1 aqui, 2, 3, 4, 1 e 2 aqui, 3 e o 4 aqui. Então seria 1, 2, 3, segura. 4, 1, 2, 3. Tá ok? Então, ela está juntando o tempo das duas notas, transformando em apenas uma. Bom, uma coisa importante sobre a ligadura de prolongamento é que ela liga somente a cabeça das notas, ela não liga a haste. Ou seja, se eu tiver isso aqui, ó, é incorreto fazer essa ligadura através das hastes, tá ok? É sempre pela cabeça, tá bom? E se eles estiverem lá em cima, a haste vai ser para baixo, não é isso? E a ligadura vai ser nesse sentido, ou seja, haste para cima, ligadura para baixo. Haste para baixo, ligadura para cima. Bom, a ligadura em semibreve também depende da posição onde ela se encontra, tá ok? Se a semibreve estiver embaixo da terceira linha, essa ligadura vai ser para baixo. Se a semibreve estiver em cima da terceira linha, essa ligadura vai ser para cima. Bom, ligadura entre várias notas simultâneas. Como assim? Por exemplo, se eu tenho duas notas tocadas simultaneamente e eu vou ligar com outras duas notas tocadas simultaneamente, eu procuro não deixar as ligaduras tudo para o mesmo lado, ou seja, tudo para cima ou tudo para baixo. Normalmente a gente procura dividir isso, ou seja, no caso nós temos duas notas, uma para cima e outra para baixo, tá ok? Se eu tiver um número ímpar de notas, eu procuro deixar duas para uma, ou seja, ou duas para cima e uma para baixo, ou duas para baixo e uma para cima, tá ok? Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso deixar então duas para cima e uma para baixo, por exemplo. No caso de 4 notas, mesma coisa daqui, deixo duas para cima e duas para baixo. No caso de 5 notas, eu procuro dividir da mesma maneira, ou seja, vai ficar 3 para cima e 2 para baixo, ou então 3 para baixo e 2 para cima, ok? E assim por diante. Bom, se eu for ligar várias notas, essa ligadura não se dá dessa maneira. Por exemplo, vou ligar uma semínima a uma mínima a uma cocheia. Então eu não vou ligar dessa forma aqui, ok? A ligadura de prolongamento, ela tem que acontecer de uma para uma, ou seja, dessa para essa e dessa para essa. Outra coisa é o seguinte, a ligadura entre pausas não faz sentido, tá ok? Ou seja, você nunca vai ver, por exemplo, uma pausa de semínima, por exemplo, ligado numa pausa de cocheia. Isso não faz sentido. Isso é a mesma coisa disso aqui. Então, não faz sentido isso, tá ok? Bom, normalmente a ligadura de prolongamento, ela só faz sentido quando ela liga um compasso para um outro, ou então
uma parte de tempo a outra parte de tempo. Por exemplo, se eu tiver um compasso binário, ok? E aí eu tenho dois tempos aqui, com mais isso aqui, ou seja, aqui eu tenho meio tempo mais meio tempo, um quarto mais um quarto mais um quarto mais um quarto. Ou seja, o primeiro tempo está aqui, o segundo tempo está aqui. Aí eu pego essa segunda metade e ligo nesse primeiro quarto. Tá ok? Bom, não fazeria sentido eu fazer isso aqui, ó. Tá bom? E nem isso aqui, por exemplo. Tá bom? O que acontece? Eu estou ligando aqui dentro do mesmo tempo. Isso, na verdade, é igual a isso. E isso, na verdade, é igual a isso. Ou seja, é melhor escrever dessa forma, que fica muito mais simples, do que pensar dessa forma aqui. Ou seja, as ligaduras realmente só fazem sentido ligando parte de tempo entre um e outro. Tá ok? E não dentro do mesmo tempo. Bom, mesma coisa aconteceria se eu ligasse tempos inteiros dentro de um mesmo compasso. Por exemplo, se eu pegar um quaternário e fizer isso aqui. Bom, isso na verdade é igual a isso mais isso. Então não faz sentido eu escrever dessa forma. Tá ok? Porém, faria sentido se eu escrevesse entre um compasso e outro, tá bom? Por exemplo, dessa forma. Bom, então eu tenho o quarto tempo desse compasso ligado ao primeiro desse aqui. Nesse caso, como é entre compassos, faria sentido, tá ok? Até porque essa nota tem dois tempos, mas eu não poderia fazer isso aqui. Pegar essa nota que estava aqui e jogar para cá, porque aí esse compasso vai ficar com 5 tempos. Tá bom? E provavelmente esse próximo compasso aqui, como eu eliminei uma nota daqui, ele ficaria com 3. Ok? Então isso não é permitido. Então dessa forma aqui, eu teria necessariamente que escrever dessa maneira. Resumindo, a ligadura de prolongamento, ela só faz sentido ligando parte de tempo, ou seja, parte de um tempo com a parte de outro tempo, tá bom? Ou então, ligando um compasso a outro. Outro tipo de ligadura é a chamada ligadura de expressão. Bom, a ligadura de expressão, ao contrário da ligadura de prolongamento, ela é usada entre notas diferentes, entre uma ou mais notas diferentes. Geralmente esse grupo que ela liga não é um grupo grande, tá ok? E o que ela significa? Ela significa que essas notas devem ser tocadas bem ligadas, ou seja, sem deixar espaço de tempo, sem deixar espaço de pausa entre um e outro, tá ok? Emendando uma nota na outra. Por exemplo, tenho esse trecho aqui dessa música e vou usar a ligadura de expressão em algumas notas. Então, por exemplo, posso ligar esse Mi a esse Mi. Na verdade, eu não estou ligando o Mi ao Mi, eu estou ligando o Mi com o Sol com o Mi. Ou seja, isso quer dizer que eu vou tocar o Mi, o Sol e o Mi de forma bem ligada. Aqui, o Dó para o Ré, o Sol para o Fá, e aqui eu vou ligar do Sol para o Dó. Tá ok? Então quer dizer que isso aqui vai ser tocado ligado, isso aqui vai ser tocado bem ligado, isso aqui vai ser tocado bem ligado, isso aqui vai ser tocado bem ligado. Tá ok? E normalmente, isso quer dizer o seguinte, que aqui você pode ter uma cisura. O que é uma cisura? É uma pequena respiração, uma pequena pausa entre
entre essas ligaduras, tá ok? Aqui também e aqui também. Tá bom? Então, como é que seria a execução disso? Executando esse trecho, ficaria isso aqui, então. Bom, perceba que as notas que estão com ligadura de expressão, eu fiz bem ligado mesmo. E aí, fiz uma pequena respiraçãozinha, fiz uma pequena pausazinha entre essas ligaduras, tá bom? Se eu fosse tocar isso de forma bem solta, tá? Seria basicamente isso aqui, ó. Tá ok? Então toquei de forma solta, tocando ligado. Bom, a ligadura de expressão, ela pode simplesmente ser substituída pela palavra legato, que vem do italiano, que significa ligado, ok? Então, por exemplo, nesse trecho aqui, eu poderia simplesmente tirar essa ligadura e escrever aqui, ó, legato, que é a mesma coisa, ou seja, a partir dessa nota aqui, eu vou tocar tudo ligado. Bom, se lá na frente eu quero não ligado, eu escrevo a palavra non legato. Um outro tipo de ligadura é a chamada ligadura de frase. Para que ela serve? Bem, ela delimita as frases musicais, ok? Para que isso? Bom, a música é que nem a nossa escrita. Ela é separada por frases, tá? A música, quando a gente toca uma música, quer dizer alguma coisa, uma conversa com o nosso ouvinte. Então, na verdade, nós temos frases musicais pré-definidas, tá ok? E essa ligadura, ela separa essas frases musicais. Para que serve isso? Para a gente imprimir nessa frase uma forma de tocar, tá bom? De repente, a gente faz uma expressão ali, cria um crescendo no volume, decrescendo. Então, a gente, tendo dessas frases delimitadas, a gente consegue expressar a nossa forma de tocar em cada uma delas. Bom, nesse exemplo aqui, eu vou usar tanto a ligadura de frase quanto a ligadura de expressão. Então, por exemplo, eu poderia usar uma ligadura de expressão aqui, aqui, outra aqui. E aí eu posso pegar isso aqui e unir tudo por uma ligadura de frase. Bom, nesse caso então, eu vou tocar também tudo ligado, tá? Então, além de delimitar a frase, ela também especifica que você vai tocar a frase toda de forma ligada. Tá ok? Bom, então no seu vídeo aqui, você tem um exemplo de cada tipo de ligadura. Ligadura de prolongamento, expressão e frase, tá bom? Então, no primeiro exemplo aí, que refere-se à ligadura de prolongamento, você pode perceber que todas as notas aí ligadas são notas de mesma altura. Ou seja, primeiro exemplo aí é um Ré para um Ré, depois, segunda ligadura de um Ré para outro Ré e para outro Ré, terceira ligadura de um Sol para um Sol e assim por diante. Ou seja, sempre ligando notas iguais. E aí a ligadura de prolongamento vai unir o tempo de uma nota com a outra. Perceba também que as ligaduras aí de prolongamento são sempre usadas entre a parte de um tempo com a parte de outro tempo. Ou seja, no primeiro exemplo, por exemplo, nós estamos ligando a segunda metade com o primeiro quarto do segundo tempo. E também está sendo usada também entre compassos, ou seja, a segunda ligadura de prolongamento é usada para ligar o quarto tempo com o primeiro e mais o primeiro quarto do segundo tempo. No segundo exemplo aí, referente à ligadura de expressão, perceba que essa tipo de ligadura está ligando notas diferentes, sempre notas diferentes, e essas notas serão tocadas de forma bem ligada, bem unida uma na outra. E por fim, a ligadura de frase. Então nós temos aqui o exemplo daquela nona sinfonia, Mi, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Mi, Ré, Ré. Primeira frase está aqui. Embaixo, a segunda frase. Mi, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Dó. Segunda frase, ligada aqui toda.
Vamos falar agora sobre o ponto de aumento. O que seria o ponto de aumento? Bom, o ponto de aumento ele é um pontinho colocado à direita da figura ou da pausa. E qual a função desse ponto? Bom, a função desse ponto é justamente aumentar